tarde, amados irmãos e amigos aqui presentes. E você que está nos assistindo online, sejam todos muito bem-vindos. E que Deus esteja abençoando suas vidas, concedendo porção dobrada da sua graça, do seu amor, da sua paz e do seu poder. Amém. Vamos ver agora um vídeo. Bom, doutora, agora eu vou fazer algumas perguntas que provavelmente você escuta bastante aqui no consultório. Bom, a primeira é: excesso de tela pode prejudicar a visão? Sim, com certeza, principalmente porque gera muito cansaço visual. Em geral, nós desenvolvemos a síndrome da visão do computador, que é queixa como olho seco, visão embaçada, sensação de peso, dores de cabeça, cansaço visual. Por isso, se você fica muitas horas no computador, faça a regra 20-20-20, ou seja, a cada 20 minutos, olhe para o infinito durante 20 segundos. Isso vai descansar a sua visão. Ler no escuro prejudica a visão? Sim, prejudica. Não causa um dano permanente à visão, mas pode deixar seus olhos muito mais cansados, dificultar o foco, o que pode gerar dor de cabeça. Com o tempo, isso causa um desconforto, mas não vai levar a uma doença ocular, um erro refrativo ou cegueira. Apenas desconforto visual. Bom, doutora, agora é uma dúvida pessoal. Usar óculos deixa a visão preguiçosa? Na realidade, isso é um mito, porque os óculos apenas corrigem os seus problemas visuais, o seu erro refrativo. Ele não piora a visão. A falsa impressão é que a visão está piorando e que a tua dependência do óculos aumentou, vem do fato que com a visão corrigida, você percebe o quanto é melhor enxergar. E aí você não aceita mais enxergar sem os óculos. Eu usei colírio de uma amiga minha e melhorou muito a minha visão. Eu posso continuar usando ele? Isso é muito perigoso, porque os colírios são medicamentos. E alguns contêm vasoconstritores, corticoides, que podem muito provocar ou agravar doenças oculares. Por isso, o colírio não pode ser usado sem prescrição médica. É muito importante, se você tem sintomas oftalmológicos, procurar um especialista. Bom, doutora, outra coisa que está acontecendo comigo, eu estou vendo flashes de luz do nada. Isso é normal? Não, isso é muito perigoso. Se você tem a visão de flashes como se fosse raios na visão, é muito importante você fazer uma avaliação oftalmológica, pois pode estar ocorrendo uma atração entre o vítreo e a retina, o que pode levar a um descolamento de retina, que é um problema muito grave. Por isso, é muito importante você visitar um oftalmologista. Agora uma dúvida que eu acho que todo mundo quer saber: comer cenoura realmente melhora a visão ou é só uma desculpa de mãe? A cenoura, ela é rica em beta-caroteno, o que ajuda na produção da vitamina A, que é essencial para a saúde da retina. Mas além de comer cenoura, você deve ter uma alimentação muito equilibrada, com vários antioxidantes, e não cometer excessos. Você tem dúvidas, curiosidades, questionamentos a respeito da sua visão? Venha fazer aqui uma avaliação no Homes, vamos tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos ler agora Salmo 150. Eu escolhi o versículo 1 e o versículo 6. O 1 ele diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O 6, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. O louvor não é apenas um ato externo, mas um reflexo de um coração grato e humilde que busca a Deus em todas as circunstâncias. O Salmo incentiva a transformar a vida em um santuário de adoração, vivendo com gratidão e com compaixão. O convite final é para que todo que respira louve ao Senhor, usando diversas formas de adoração e instrumentos musicais, para que todas as criaturas reconheçam
sua grandeza, seus atos poderosos, sua presença tanto no santuário quanto no céu. Vamos orar. Pai amado, Pai eterno, mais uma vez na tua presença, queremos te agradecer, Pai querido, por todas as bênçãos que temos recebido do Senhor, Pai. Cada dia que nós acordamos, levantamos, é uma grande dádiva que recebemos do Senhor, Pai. E só temos que agradecer. E neste momento, Pai querido, quero te pedir por todas as partes que estamos começando mais esse encontro Viva a Vida. Que tudo aqui, Pai, seja feito unicamente para a tua honra, para a tua glória. Agradecemos a vida da Raquel, do pastor Leno, que estão à frente deste trabalho maravilhoso, Pai, que nós o amamos tanto e nós, ó Pai, nos sentimos tão felizes, ó Pai, tão úteis aqui na tua presença. Em nome de teu amado Filho é que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Vamos colocar em pé, então, para a gente adorar o Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Glória a Deus. Povo de Deus, cumpriu vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele
compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Oh, contemplar milhares que perecem presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique Cristo Jesus, libertador real. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Não consintais que fiquem desgarradas as almas pelas quais Jesus sofreu. Haja cuidado que ninguém se perca por escutarmos um mandado seu. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Oh, consagrai os vossos bens e filhos para difundir de Cristo a santa luz, com orações constantes, fervorosas, auxiliai a causa de Jesus. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Boa tarde. Como é gostoso estarmos aqui juntos, mais uma tarde. E hoje nós temos um convidado especial. Eu conheço como Paulinho, mas na realidade é o doutor Paulo. Vem aqui, Paulo, por favor. Vem também, Esther, para a gente conhecer. É um casal muito querido. Eles participam do Coral Viva a Vida, do Coral e Orquestra, e eles vieram de São Paulo. Quem conhece o Félix, que veio a semana passada, a Eurides, irmã da Esther. Vem aqui, Esther, depois você senta. A Eurides é irmã da Esther, e eles mudaram, foi quando que vocês mudaram para cá? Em julho do ano passado para cá. Já faz tempo, né? Já fez um ano. Passa rápido. E nós estamos muito felizes por tê-los aqui. E o Paulo vai falar sobre cuidados com os acidentes, né? E por um acaso você sofreu um acidente faz pouco, né? Então ele tem bastante experiência prática também com relação a isso. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Fique em pé. E faça assim como sinal de bênção. Senhor, nós queremos agradecer pela vida do Paulo, que eles têm sido em nossas vidas. Abençoe, Senhor, de uma maneira muito especial, agora esta palavra que o Paulo vai trazer. Que o Senhor possa usá-lo para nos alertar, ó Pai, para nos ensinar sobre as coisas que são importantes relacionadas à nossa vida. Muito obrigada por esse momento, que a sua graça esteja conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade, porque esse tipo de atividade não é realmente a minha praia. Falar na frente das pessoas me deixa extremamente nervoso, apavorado. Eu poderia dizer que eu estou com temor e tremor. Eu estou com temor, estou com medo que vocês não entendam nada, e tremor que as minhas pernas estão balançando. Então, se eu fizer uma gafe muito grande, deixa de lado, tá? É um privilégio para mim estar aqui. Quando nós decidimos vir para Campo Grande, foi porque algumas coisas aconteceram em São Paulo. Eu cheguei para a Esther e falei: não quer passar o resto da vida perto da tua família? Porque a minha família é de São Paulo. Aí ela pensou, falou: acho que seria legal, né?
Então a gente veio para cá para somar, não viemos aqui para... Minha expectativa não era estar aqui na frente, não. Pelo contrário, era ficar bem quietinho, escondido aí no canto, ninguém saber que eu estou aqui. Mas já que Deus me deu esse privilégio de estar aqui, eu quero agradecer e dizer que a minha intenção é que vocês saiam daqui hoje percebendo que a vida é um perigo. Estar vivo é perigoso. Mas se você tiver um pouquinho só de sabedoria, a gente consegue diminuir bastante esse perigo. Muito bom. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós estamos envelhecendo, todo mundo sabe disso. Agora, você já percebeu como a quantidade de idosos aumentou ultimamente? Eu tenho umas colinhas aqui que eu vou precisar pegar de vez em quando, só para vocês entenderem. Em 1980, 6,1% da população brasileira era de idosos, ou seja, mais de 60 anos. Isso subiu para 15,8% em 2022, no último censo. Significa que nós temos 22 milhões de idosos. Eu estava dando uma olhadinha na internet, o estado de Mato Grosso do Sul estava com coisa de 2,5 milhões de pessoas. 10 vezes isso é de idosos na nação brasileira. Então tem muita gente nessa faixa etária. E nessa faixa etária, os riscos são completamente diferentes. Agora, qual é a coisa mais importante disso tudo que eu espero que você saiba daqui? Que o nosso maior desafio é envelhecer com qualidade. Vamos ser honestos? Quem aqui quer passar o resto da vida deitado na cama? Ninguém, certo? Então, para que isso não aconteça, algumas coisas nós precisamos fazer para tentar escapar dessa estatística de acidentes. Me passa o segundo slide, por favor. Vamos lá. A gente vê aqui, queda é uma das principais causas de lesões no idoso. Gente, não é um fenômeno raro. A Raquel comentou sobre a minha mulher, já foi a segunda que ela quebrou, viu, Raquel? Não foi a primeira vez, não. Ela quebrou uma vez em 2015 e agora caiu assim um mês e meio atrás e quebrou os 2 punhos. Só para vocês entenderem, este ano, na nação, aproximadamente 150 mil idosos vão quebrar. Não é que eles vão cair, eles vão quebrar. Isso é 20% maior do que a população de Três Lagoas inteira. Você já parou para pensar no que é isso? Imagina uma cidade com 150 mil pessoas e todos eles vão quebrar este ano. Para vocês entenderem uma coisa a mais, 1/3 das pessoas com mais de 65 anos vai cair. Então, se você é de mais de 65, que nem eu, você é um grande candidato em cada 3 tomar um tombo. Não quer dizer que você vai quebrar, mas 1/3, 30% vai cair nesse ano. Agora, desses 30%, 1 em cada 20 vai ter fratura. Assusta, né? Se fosse para distribuir dinheiro aqui, todo mundo queria, eu vou, mas ninguém quer fazer parte da estatística. Mas é um risco que a gente corre. Se a pessoa tiver mais de 80 anos, de 33%, ele passa para 40% de chance de cair. É quase 1 para cada 2 com mais de 80 vai cair esse ano. Começa a ficar meio escuro, meio tenebroso, né, a situação. E olha, o que é pior é que isso pode ser devastador. O seu futuro pós uma fratura pode ser muito, muito ruim. Mas o que a gente tem que fazer? Depois que cai, não me interessa se você tem um plano de saúde maravilhoso que vai cobrir tudo. O período que você vai gastar para se recuperar, se tiver uma recuperação completa, pode ser muito grande. Então, o nosso desafio hoje é como também não fazer parte dessa estatística. Me passa o terceiro slide, por favor. Vamos lá. Algumas coisas que acontecem. Quando você faz uma pesquisa na internet, você vai perceber, e presta bem atenção se você fizer isso, que existe uma estatística de instituições, ou seja, asilos, casas de repouso e o normal.
Isso causa um pouco de balanço errado, digamos assim, porque numa instituição, o indivíduo que já está numa instituição, ele tem bem menos capacidade física, então a incidência de fraturas lá é maior. Então nós não vamos estar falando sobre as pessoas institucionalizadas, né, nesses locais. Nós vamos falar no dia a dia, gente que nem aqui consegue sair de casa para vir numa reunião dessa daqui. E aí, a gente começa a perceber o quê? Quanto maior a idade avançada, né, a musculatura começa a cair. Então, pensa assim, idade, sexo, infelizmente, mulheres, vocês caem mais que os homens. Talvez porque a nossa geração não tenha praticado tanto esporte quanto os homens, né? O equilíbrio talvez seja diferente, mas na estatística as mulheres caem mais. Outra coisa, fraqueza. Se você não tem uma perna musculosa, por falar nisso, eu vi sair uma senhora daqui a pouco, minha mulher me falou que ela faz maratona, já tenho inveja dela. Vocês perceberam a facilidade que ela subiu e desceu as escadas? Porque a musculatura dela é boa. Então, se a musculatura de pernas é ruim, você tem uma chance maior de dar uma bambeada e ela cair. Se a sua mão não consegue segurar as coisas com força, de que vai ajudar muito a sua bengala ou o seu corrimão? Você vai pegar e vai escapar. Então, existem algumas coisas que a gente tem que pensar em se preocupar. Outra coisa, nós já não enxergamos dentro. Vocês estão me vendo aqui sem óculos, porque eu operei uma catarata faz um mês. Eu usei óculos 40 anos. É uma coincidência isso daqui. Outra coisa, a nossa audição também já não está muito boa, né? A gente que está mais enfraquecido, mais fragilizado, o Félix não veio aqui não, né? Isso, ele deve estar me ouvindo lá da casa dele. O Félix ficou internado um mês quase, ele perdeu toda a musculatura das pernas dele. Atrofiou tudo, ficou fragilizado. E, com isso, outros riscos ocorrem por essa fragilidade. Então, a gente tem que lembrar que você não tem mais aquele corpinho que a gente tinha antes, né? Isso tudo são fatores que estão relacionados com a gente. Agora, existem outros fatores que a gente não consegue controlar, que são doenças. Por exemplo, o indivíduo teve um derrame cerebral, ou tem Parkinson. Isso tudo altera o equilíbrio dele. E a gente tem que lembrar que, se a gente teve um diagnóstico nessa área, a gente tem que se preocupar também em fazer a coisa do jeito forte. Outra coisa, que é o item mais importante de tudo, que aí eu vou bater um pouco mais pesado, é a teimosia. Ô raça teimosa que é o idoso. Você fala para o cara, não faz isso, ele faz, lembra criança? Não faz, você vai certinho, a gente volta para a segunda infância. Mas é incrível, agora há pouco que eu cheguei aqui, ainda brinquei com a irmã ali, ela estava com a cadeira sentada, o pé da cadeira estava na metade do degrau. Eu ainda briguei com ela, hoje você não vai cair, por favor. Né? A gente nem presta atenção quando senta, se a cadeira está no lugar. Isso é coisa da nossa idade. A gente acha que está tudo bem, não se preocupa mais. Então, a nossa teimosia é um fator intrínseco que geralmente leva a grandes quedas. Agora, existem os fatores extrínsecos que não estão dentro do nosso corpo, que seria a iluminação, móveis, cores escuras na casa, a própria formação da casa, né? E aí, a gente tem que pensar como é que a gente pode interferir nesses fatores. Então, me passa o slide 4, por favor. Esse é o 4? Ah, já é o 4, desculpa, gente, é que eu estou nervoso mesmo. Vamos lá. Aí a pergunta, olha só, retire da sua casa tudo que pode te fazer escorregar. Tudo. Sabe aquele tapete que a sua mãe deixou de presente para você? Se ele tiver, joga fora. Você não vai querer contar a história que eu vou contar para você daqui a pouco. Ah, o tapete estava ali e eu sem querer pisei. Não vai querer. Vai por mim, não vale a pena. Para vocês entenderem, a queda que a Esther teve na casa da Eurides, ela estava em pé, ela foi dar um passo em falso, o tapete foi e ela ficou. Caiu com as duas mãos para trás, quebrou os 2 punhos. Cirurgia bilateral, tem uma placa em cada lado, 10 parafusos. Gente, na boa, quando eu vi o braço dela, eu fiquei desesperado, porque eu vi o tamanho da encrenca, eu falei, para botar isso no lugar, mas graças a Deus, Ele abençoou, ela está 99,9% recuperada. Mas nem sempre tem um final feliz. Essa é a grande verdade. Então, tire da sua casa tudo que possa te dar um escorregão ou tropeçar. Não deixe acontecer. Outra coisa, instale barras de apoio, suporte, corrimão. E olha, corrimão, eu vou ser chato, dos 2 lados da escada. Porque quando você
sobe, você pega de um lado, digamos lá, se você é destro. Quando você desce, você fica procurando, aí você vai com a outra mão, ela não é tão forte quanto aquela. Então, se possível, seja bilateral. Outra coisa, cuidado com ambientes escuros. Um ambiente escuro, ele esconde obstáculos, e a gente acaba caindo. Cuidado com móveis que você deixa no caminho. Sabe aquela cadeirinha bonitinha que você tem, que é que nem essa aqui, que o pé é para fora? Põe num canto, porque você não vai ver o pé saindo, porque você quando passa, você só vê o assento. Você não percebe que tem um obstáculo ali embaixo. E aí você vai descobrir que você vai tropeçar e vai acabar caindo. Então, isso é importante você não deixar acontecer. Mais uma coisa, passa o slide número 5. Olha lá, agora a mulherada vai reclamar que é uma beleza. Com todo o respeito que eu tenho por todas vocês, acabou salto. Acabou. A sua saúde vale mais do que qualquer estética. Ah, mas o salto alto, a mulher fica na ponta do pé e ela tem uma qualidade mais elegante. Quem que inventou isso? Está na Bíblia? Se não está na Bíblia, não é dogma, não temos que obedecer, né? E eu me lembro que algumas vezes eu fui com a Esther numa loja de sapato e eu olhava assim e falava assim, não vai dar certo isso aí. Vai doer o pé dela. Com certeza, vai doer. Porque eu raciocino uma coisa, a menos que Deus tenha se enganado, né? Ele fez o pé para apoiar 100%. Aí você eleva o salto, você aumenta para 70% na frente dos dedos e 30% no calcanhar. Concordo com você, se você tiver esporão, vai aliviar a dor. Concordo plenamente. Mas a frente do pé, onde vai formar o joanete, a artrose do metatarso com a falange, vai ser um sofrimento horrível. Você altera toda a anatomia do pé quando você faz isso. Então, não nasce, tá? Não passa disso aqui não. E outra, a base do salto ser mais larga do que a parte de cima. Vou contar um negocinho rápido para vocês. Final da década de 90, mais ou menos, lançaram não sei como é que chama, aquele sapatinho que você enfia o pé dentro e vai embora. Não é uma coisa assim. Mas foi uma febre lá no ABC onde eu morava, uma febre. Gente, o que eu ganhei de dinheiro com aquele sapatinho, vocês não têm ideia. A média de 2 a 3 por semana. Chegava lá e falava assim, você comprou sapatinho salvo? Eu falei, como é que o senhor sabe? Que era um atrás do outro. Uma paciente atrás da outra. E, gente, quando você torce o seu tornozelo bem torcido, arrebenta um monte de ligamento. Você pode até não quebrar o osso, mas aquele monte de ligamento arrebentado, ele vai te dar uma instabilidade articular. Aí, salta na bela, não sabia o nome. Então, ele vai te dar uma instabilidade. Aí, não precisa nem quebrar. Você está andando na rua, já de tênis, você pisa numa tampinha de cerveja, o pé vira. O ligamento não está lá para sustentar, para dar apoio, você vai virar o pé. Você fala, eu não sei como é que eu virei o pé. Volta no passado, foi uma lesão lá atrás que você teve. Então, lembra disso. Salto alto, esquece. Ah, mas é o casamento do meu filho, só se você for de bengala. Aí dá para pensar aí, mas você não vai querer, né? Bom, outra coisa, gente, chinelo. Cuidado com o chinelo, gente. Chinelo é um perigo, por quê? Ele nunca está apoiadinho embaixo do seu pé. Ele cai para cá, ele cai para cá, ele cai para cá. Ele anda com você dançando. E aí, quando você menos espera, você perde o quê? O equilíbrio, que é a coisa mais importante que a gente tem agora. Então, chinelo, você quer andar de chinelinho? Que é aquele que prende atrás, pelo menos. Vira uma sandália, se eu não me engano. Entende? Que é para dar um pouco mais de estabilidade para vocês. Outra coisa que eu brincava muito no passado, que é modelos anatômicos e confortáveis, vocês devem usar. Uma vez eu estava numa loja de sapato com a Esther. Sempre que ela faz compra, ela vai comigo, eu vou com ela, tá? Porque eu que faço ela comprar, ela nunca quer comprar. Eu falo, leva isso aqui, você gostou? Leva. Mas, e aí eu conversando com a vendedora, eu perguntei para ela assim, é muito difícil você agradar os clientes? Falei, doutora, a coisa mais difícil aqui é que a mulher vem com o sapato um pé 39 e ela pede um sapato 37.
Eu olho no pé dela e falo, não vai servir, mas ela quer que seja menor para dar mais estética. Gente, o sapato tem que ser confortável. A gente no exército, eu tive no exército por 2 vezes, quando eu fiz 18 anos depois de formado, eu andei muito de coturno. E uma das coisas que a gente aprende no exército é que o soldado morre pelo pé. Quando você destrói a capacidade de se locomover, a tropa toda fica com um problema. Então, o pé é uma coisa extremamente importante. Então, usem calçados anatômicos e confortáveis. E aí, eu vou sugerir para vocês, mulheres, né, calçados esportivos. Eu sei que sempre existiu um certo preconceito com o uso do tênis, né? Mas os calçados esportivos, via de regra, eles são melhores, porque eles são para praticar esportes de impacto. E aí você tem um produto que protege melhor o seu pé. Mas aí, precisa imaginar que todos nós já estamos com os arcos plantares meio desabados, né? O pé parece que ele murchou, né? Você vai ter dificuldade, às vezes, de achar um tênis no seu setor, naquela loja, porque são os setores, entre aspas, femininos. Não tenha dúvida, vá até o masculino, encontre um tênis meio com cores femininas e compre um tênis na ala masculina. Porque você tem que adaptar o seu pé de acordo com a necessidade dele. E uma vez eu viajei com a Esther e eu preciso fazer um cálculo. A minha avó calçava 39, eu calço 38. Meu pé é bem pequeno para homem, né, que eu sou pequenininho. E eu não achava na seção masculina um sapato, um tênis que coubesse meu pé. Eu olhei para a cara dela, eu vou lá ver, achei no feminino. Tinha um sapato meu, um tênis meio preto lá, foi aquele mesmo, para poder adaptar de acordo com o pé. Então, se você perceber que na tua ala não tem, vai na masculina, pega um sapato do pessoal que tem um pezinho menor, você vai achar um para você também, tá bem? Então, calçados adequados, isso é importantíssimo para você. Muito bom. Próximo slide, por favor. Já está lá. Gente, como é que a gente vai fazer para tornar o nosso corpo um pouquinho melhor? Não tem jeito. Não é tomando um cafezinho em casa que você vai ficar mais forte. Tem que fazer atividade física. Não dá para fugir. Não tem como. Então, caminhadas regulares. Gente, é importantíssimo. Quando você caminha, você exercita não só toda a sua musculatura, como você mexe com o seu equilíbrio também. Você desenvolve o que você possa ter perdido, que ela recupera, ou você fortalece áreas do seu corpo que você não estava mais usando. E aí, vocês têm que ter uma coisa só com relação a caminhadas. Regularidade é tudo. Não adianta você toda segunda-feira fazer caminhada. Não vai dar certo. Uma vez por semana é pouco. Tem que ser, no mínimo, 3 vezes por semana. Então, pega o seu horário, pega a sua agenda, coloque ali, mas é assim, é prioridade 1 você fazer essa atividade. Se você não fizer isso, você não vai desenvolver musculatura. Imagina vocês um atleta que só treina de sábado. Ele não vai conseguir jogar direito, porque ele não vai ter desenvolvido a musculatura dele. E a regularidade faz toda a diferença. Sempre que vocês forem fazer exercícios parados, usem apoios. Depois você botar na sua casa. Hoje eu não vou caminhar, vou fazer exercício. Você pode fazer um agachamento, sem problema, mas sempre presa a alguma pessoa, alguma coisa. Uma cadeira, uma estrutura fixa, que possa te dar garantia que você não vai cair caso você sofra alguma coisa. Existem alguns exercícios que são direcionados para fortalecer e para dar equilíbrio. São coisas muito simples. Por exemplo, você pode andar apoiado, ficar em pé, num pé só. Aí você exercita, segurando uma estrutura, não isso aqui, né? Uma estrutura fixa, você vai lá e ó. Aí você troca para o outro lado. Por quê? Você vai estar desenvolvendo mais musculatura por estar carregando todo o peso do corpo de um lado só. Outra coisa, uma linha no chão, caminhar sobre a mesma linha, para te dar equilíbrio. Outra coisa, caminhar só no calcanhar. Tudo isso daí você pode fazer
sem precisar ir para a academia. O que eu sugiro para vocês é que vocês não façam isso quando estiverem na rua, que vai ser a maior tentação. Estou andando na rua, tem uma risca no chão, vou pisar ali. Gente, eu faço corrida de rua e eu sofri uma queda na Orla Morena o ano passado e, pela graça de Deus, não aconteceu nada. Quando eu estava caindo, eu falei, vou quebrar os 2 braços. Porque a velocidade que eu vinha vindo, eu tropecei numa daquelas pedrinhas brancas lá. No ar, eu falei, vai quebrar os 2 braços, não vai ter jeito. Mas, pela graça de Deus, eu consegui dar uma rolada, meti o ombro, mas eu bati a mão naquelas pedrinhas brancas e cortou a ponta dos dedos. E eu tomo anticoagulante. Para minha alegria, a Esther estava atrás de mim uns 200 metros, eu falei, eu preciso me ajeitar antes dela chegar. Mas quando ela chegou, o sangue escorria e caía pelo braço, por causa do anticoagulante. Quando ela viu, eu falei, calma, não aconteceu nada, são uns cortes, mas quando a gente cai na rua, cai feio. Então, se você for fazer alguma atividade que envolva o equilíbrio, escolhe o lugar para não ser uma coisa meio perigosa para você, certo? Muito bom. Slide 7. Bom, pessoal, seguinte, aqui nós temos, isso aqui é importantíssimo, olha. Não pega lá, legal. Levantar-se da cadeira lentamente, para não dar tontura. A gente não tem mais o coração como a gente tinha antes, né? Então, se você está sentado há muito tempo e de repente você levanta e sai, o teu coração, que estava numa frequência cardíaca aí de 60 batimentos, 70, ele tem que ir para 120, para mandar sangue para as pernas, sangue para a cabeça. Então, o que vai acontecer? Vai ser mais fácil ele mandar primeiro para baixo. Aí você não vai ter a irrigação legal aqui em cima. Você vai ter tontura. E olha, isso é muito comum. A pessoa levanta e cai. Por que ela cai? Porque deu tontura. Porque ela arrebentou muito. Então, levantar-se lentamente. As pessoas que têm arritmia como eu, também têm que tomar cuidado, que isso é mais incidente ainda. Então, se você tem algum pezinho que nem eu na cardiologia, toma cuidado. Quando você vai levantar, ande devagarinho, na boa, aí o corpo estabiliza, aí você vai, tá? Eu quero falar uma coisa para vocês, que eu já briguei com algumas pessoas. Utilizar bengala, andador, corrimão quando necessário. Gente, bengala não é coisa de velho, é coisa de gente sábia. Eu sei que alguns aqui conheceram meu sogro. E mais ou menos uns 6 meses antes dele falecer, eu vim aqui numa época, e eu vi o seu Henrique andando em casa, arrastando o pezinho com o chinelinho dele. Eu olhei para aquilo e falei, esse homem vai cair e vai quebrar. Aí eu falei, seu Henrique, ele era um homem muito bravo, mas ele gostava muito de mim, e eu gostava muito de mim, era um paizão para mim. Eu falei, seu Henrique, o senhor precisa comprar uma bengala. Gente, se vocês vissem o olhar que ele deu para mim, acho que pela primeira vez, ele quis dar uma biaba na minha orelha, dar uns tapas em mim. Só que eu sou mais bocudo do que ele. Eu olhei bem na cara dele e falei, já sei, Henrique, bengala é coisa de velho e o velho aqui sou eu, né? Falei, ele fechou a cara, saiu de perto. Passou mais ou menos uns 2 ou 3 dias, ele falou para a filha dele assim, me leva para comprar uma bengala. E aí eles foram lá e compraram uma bengala. Quem que segurava o seu Henrique depois? Ele perdeu o medo de caminhar, teve mais equilíbrio. E agora, a coisa triste. Sabe por que ele morreu? Porque um dia ele foi andar com o filho dele, de carro, e falou, vou precisar da bengala, deixar a bengala em casa. O filho dele parou na porta de casa, antes do meu cunhado conseguir dar a volta, ele já saiu do carro. Ele saiu do carro, escorregou e meteu a cabeça no chão. Dali ele foi para o hospital, ficou internado, não saiu mais, nós tivemos que enterrar ele. Então, vocês percebem a importância de você estar protegido? Lembra, bengala é coisa de gente sábia. Se você percebe que está com uma certa dificuldade, não tenha dificuldade. Eu me lembro que no consultório, às vezes eu falava para a pessoa, olha, infelizmente a sua situação é essa,
você precisa comprar uma bengala. A cara que eu via era horrível. Mas eu falava assim, se você fosse francesa, e nós estivéssemos na década de 30, você dá um pulo e fala, ai que bom, já posso usar uma bengala, que toda mulherada naquela época usava. Então, nós mudamos algumas coisas e criamos alguns estigmas ruins. E nós temos que perder isso daí. Porque uma bengala pode fazer você, se estiver com alguma dificuldade, a voltar a ter uma habilidade muito grande de se locomover. Muito bom. Outra coisa, gente, que nós temos aqui, ó. Evitar carregar objetos ao subir e descer escadas. Quando você pegar um objeto, se você morar num sobrado, pergunte 10 vezes, eu tenho que levar esse objeto lá para cima ou lá para baixo? Eu preciso realmente, alguém vai passar mal se eu não fizer isso? Porque é ali que está a maioria dos casos. Por quê? Você tem um obstáculo à sua frente, tapando a sua visão, e você vai ter que adivinhar onde está o próximo degrau. Então, sempre que você der de cara com uma escada, pense, meus braços estão livres, eu estou conseguindo segurar no corrimão, eu tenho um apoio para poder fazer o que eu estou podendo fazer, né? A gente precisa, na verdade, modificar os comportamentos de risco. Eu concordo com vocês. Quando eu saio aqui da igreja, que eu deixei meu carro na rua do lado, eu faço força para não atravessar no meio do quarteirão. Que ia até o canto de lá para pegar a faixa, mas Paulista é tudo apressado, você já quer atravessar logo para ficar livre. Mas lá é um espaço que foi criado para diminuir os meus riscos. Então, o ideal é você usar tudo que foi criado para te proteger. Então, nós temos que mudar o comportamento de risco, né? Eu tenho muita dificuldade também com relação às pessoas que gostam de subir em objetos. E aí, eu queria explicar uma coisa bem rápida para vocês. A gente tem uma noção de equilíbrio dentro do ouvido. É um sistema XYZ. Quem estudou matemática no ginásio lembra, né? São 3 áreas que você acha um ponto no espaço. É isso que nós temos dentro da cabeça que nos dá a capacidade de ter equilíbrio. Que eu sei que eu estou descendo ou que eu estou subindo. É o ouvido que avisa o cérebro o que está acontecendo. E aí, vamos chamar assim, depois dos 18, né? Começa a haver uma certa dificuldade entre esses dois conversarem. O ouvido e o cérebro. E aí, você vai para algum lugar e olha que lustre legal. Quando você percebe, você está deitada no chão. Como é que você caiu? Você estava parada. Não tinha, ninguém te empurrou. Por que você caiu? Porque essa conversa demorou para ocorrer. E aí, você perdeu aqui. Quando o teu cérebro falou, nós estamos caindo, não dava mais tempo de você corrigir para deixar de cair. E sabe quando isso mais acontece? Principalmente para os homens, quando ele vai trocar a lâmpada. Ele sobe na escadinha, né? E aí ele vai, só que quando ele vai pôr a lâmpada, ele percebe que precisa do outro braço. E aí quando ele percebe, ele está no consultório, cai sentado na escada. Aí você vai fazer a radiografia, 99,9, fratura de última vértebra dorsal. Que dá aquela trancada, amassa tudo e dá um trabalho para consertar aquilo que é brincadeira. Então, cuidado com qualquer atividade que você vai fazer, olhando para cima. E quando eu estiver pendurando roupa, tenta botar o varal mais baixo, depois você sobe ele. Que quando você está mexendo no varal aqui, quando você larga a peça, você perde o apoio. Então lembra disso. Isso tudo é um conflito que existe dentro do cérebro da gente. E quanto mais tempo tem de vida, mais conflito vai dar. Certo? Muito bom. 8. Vamos lá. Autonomia e segurança. Gente, alguém aqui quer ser dependente dos outros? Por que ninguém se oferece agora? É gozado, né? Ninguém quer depender dos outros? Tá, só tem um probleminha. Para você não ficar dependente dos seus filhos, dos seus sobrinhos, ou de quem possa querer cuidar de você, você tem que provar para ele que você ainda é independente. Então, as coisas que você faz no seu dia a dia precisam provar que a sua capacidade não está comprometida. Então, eu vou dar algumas dicas básicas aqui para vocês, para tentar ajudar a gente a escapar dessa molecada que quer cuidar da vida da gente, né?
Primeira, caixas organizadoras de medicamentos. Teu filho chega em casa, ou quem gosta de você, e vê aquele monte de remédio espalhado na mesa, ou num cantinho, ou numa caixa toda bagunçada, ele vai falar, vai tomar o remédio da diabetes, mas não vai tomar o do coração, ou vice-versa. Uma médica é uma raça desgraçada. Fala, por que eles fazem? Você chega lá com uma dor no pé, ele te dá uma lista de remédio desse tamanho para você tomar. Você tem que anotar que hora que você vai tomar, que hora. É muito chato. Então, facilita a sua vida. Caixa organizadora de medicamentos. Tá? Então, você vai colocar, por exemplo, segunda, terça, quarta, todos os que você vai tomar. E do lado, uma lista do que é cada um, para você checar se você montou a caixinha certa. Então, defenda-se nesse sentido. Outra coisa, não adianta você ter o remédio ali, você faz que nem eu, nem todo mundo é casado com uma secretária executiva, eu sou. Você tomou seu remédio hoje? Aí eu falo dela, qual deles? Eu ia tomar agora. Entende? Então tem que ter um jeito de você não esquecer. E aí você pode colocar lembretes visuais na sua casa, celular para tocar, ou qualquer coisa que te faça lembrar que você precisa tomar um medicamento naquele certo horário. Então, crie mecanismos para facilitar a sua vida. Outra coisa, algumas pessoas, com o passar da vida, começam a caminhar com o corpo todinho arcado. Isso é uma delícia para você cair, porque o corpo já está caindo para frente. Você é só uma enroscadinha num tapete e bluft, vai para o chão. Então, se você percebe isso, bota uns avisos na casa, correta coluna, postura, aí quando você passar, você dá uma olhada, eu estava torto, tá? Para você tentar lembrar você mesmo que você está fazendo coisa errada. Mais uma outra coisa, gente, nunca, jamais, em hipótese alguma, nem que seja para salvar a vida de alguém, não me sobe num banquinho. Não existe banquinho estável, isso é mentira. Não suba aqui. Eu não sei se ela está assistindo agora, mas a minha cunhada também teve uma igual dessa, porque ela subiu no banquinho para mexer no ar-condicionado, na letra do ar-condicionado. Adivinha o que o banquinho fez com ela? Quebrou o punho, foi para a cirurgia, 10 parafusos. Não vale o risco. Então, joga fora. Se você tem aquela tentação de subir, joga o banquinho fora. Não faça isso. Não vale. O conserto depois é muito grande, tá bom? Outra coisa que é muito comum ter, gente, fios pela casa. Mas aquele abajur é mais bonitinho, mas o fio que ele tem não chega na tomada, eu quero que ele fique ali, né? Então eu compro uma extensão de 5 metros e coloco lá. Aí eu volto, passo por cima do fio e sento. E eu estou vendo televisão. Aí alguém toca o celular. Larguei o celular lá. Quando eu volto, você acha que eu vou lembrar do fio? Vai cair de 4, não vai ter jeito. Então, fios fora do caminho. Não adianta você botar aquela etiqueta por cima, esparadrapo, fita crepe, não adianta nada. Vai tu pensar bem. Então, fios fora do caminho. Esse aqui, principalmente para as donas de casa. Caiu alguma coisa líquida na cozinha, para. Não vai queimar o bolo, enxuga, limpa e volta. Porque se falar daqui a pouco eu limpo, você pode correr um risco muito grande de escorregar e aí não tem conserto, certo? Outra coisa, alças de segurança no banheiro. Aquilo é horrível, horroroso aquilo, mas dá uma diferença absurda. Coloque em cada box seu uma alça que você possa segurar. Você está lá, muito bonitona, aí você está tomando banho, o que você faz? Você levanta a cabeça. Lembra a história do ouvido e do cérebro? Quando você percebe, está sentada no chão. Então, segura e pode fazer o que você quiser. Você vai ter estrutura para você se proteger. Então, alças dentro do box é importantíssimo. Outra coisa, fitas antiderrapantes dentro do box ou na banheira, se for o seu caso, que é para não escorregar. Outra coisa que vocês podem fazer, e aí, vai bater pesado, você está com dificuldade, você percebeu que tomar banho está complicado, que dá medo. Gente, para com isso. Compra uma cadeira de plástico e bota lá dentro.
Nossa, toma banho sentado, como é que pode um negócio desse? Não é melhor do que ficar com a perna quebrada? Principalmente para as mulheres, vocês têm que entender uma coisa. A osteoporose, ela pega mais na mulher, por uma série de razões. Uma das coisas que eu te perguntava na residência médica era: professor, o paciente fala que não caiu. Como é que pode estar quebrado o quadril dele? Porque o quadril quebra e depois você cai. Não é que você cai e ele quebra. Muitas vezes a osteoporose está de tal grau que a mulher está parada, ela faz uma virada, aqui faz clac, ela vai para o chão. Aí como ela foi para o chão, você fala, como foi? Ela fala, eu caí. Mas muitas vezes, eu acho que aquela osteoporose é brava, não essas sem vergonha aqui, osteopenia, não estou falando, essa osteoporose feia. Ela quebra e depois cai. Então, proteja-se. Põe uma alça, senta no banheiro, senta numa cadeira dentro do box, que é muito melhor. Outra coisa, tapete antiderrapante assim que sair do box. Aquela história do ficar puxando aquele tapetinho que ficou longe, põe na ponta, põe na saída. Tudo isso é para evitar que você, né, que ninguém saia do chuveiro com o pé seco. Eu não consigo. Né? Então, vamos lá. Outra coisa, gente. Vocês vão chegar em casa daqui a pouco, e a minha sugestão para vocês é: abre a porta, acende a luz e fica parado olhando. Analisa quantos objetos estão no meio do caminho, do trajeto que você vai fazer. Tira todos. Tira todos, porque a queda é certa. Uma hora você vai passar ali, vai enroscar nele e vai cair. Então, tira ele do caminho. Outra coisa que é importante vocês fazerem: iluminação no local que você está entrando. Eu não sei se vocês já perceberam, quando a casa é mais antiga, principalmente, você acende a luz aqui, aí você vai lá na ponta, aí você acende a outra, aí você volta aqui, aí você apaga aqui, aí você vai para lá. Você passa por uma região de penumbra no caminho, toda vez. Então, ou você coloca aqueles sistema que se aperta aqui e desliga lá, para você passar sempre no clareado, ou você cria um sistema onde você tem iluminação para chegar lá. Porque qualquer objeto, qualquer perninha de cadeira é o suficiente. Porque você não vai toda andar em casa assim, né? Não, mas você está morando naquela casa há algum tempo, já passou por isso. Então, iluminação pelo caminho. E aí, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Se a casa é um pouco mais antiguinha, não tem tudo que a gente gostaria, sensor de presença. Você deixa lá, quando você vai chegando perto, ela já acende, você fica sabendo o que tem pelo caminho. Tá? Outra coisa, gente, na cabeceira da cama, tem a lâmpada do abajur. Então você já tem a lâmpada. O celular, quando você dorme, ali mesmo. E ao lado do celular, uma lanterna. É importantíssimo. Você acorda de madrugada por algum motivo, não tá, a luz falhou, desligou. Você vai sair no escuro até onde para achar essa lanterna? Imagina quantos obstáculos você vai ter no caminho para se machucar. Então, lembra disso. Não faça... Deixa sempre uma estrutura que você tenha de proteção. E, se possível, uma outra lanterna na entrada da casa. Que se você chegar e não tiver luz também, você não vai ter que ir até o quarto para pegar a lanterna. Né? Então, tentar se proteger. E uma coisa que eu acho que é bem complicada, que é o seguinte: aceita a ajuda da família. Larga a mão de ser orgulhoso. Eles estão lá para te ajudar, não é para te apurrinhar. Então, eu vou te levar. Pode levar, não tem problema não. Você vai no mercado, eu quero ir com você. Pode vir, eu vou comprar o que eu quero. Mas nós temos uma tendência de medo de perder a independência, nos tornarmos obrigados a receber a ajuda deles. Não, você não é obrigado. Mas aproveita. Você quer me levar? Valeu, vamos lá, já me leva. Me ajuda a carregar a sacola na volta. Não abandona. Não tenta mostrar que você é melhor do que você pode. O 9, por favor. Então, veja bem. Com muito pouco, tudo que eu falei para vocês é muito fácil de fazer, muito pouca coisa. Você pode ter um retorno enorme. A saúde que você está tendo aí agora não tem preço.
A sua capacidade de vir até um local desse aqui, numa data que nem hoje, no meio da semana, sozinho, isso é um milagre de Deus na sua vida. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, e alguém falava, sabe aquele indivíduo que tem 40? Eu falava, nossa, como esse cara é velho, tem 40 anos de idade já. Na boa, eu fiz 68 esse ano. Eu estou muito mais velho do que eu achava. E quando eu olho para mim no espelho, eu falo, quem é esse cara? Porque a impressão que eu tenho é aquele molecão de 18 ainda. Internamente meu cérebro fala, não, você não tem nada, você pode tudo. A minha tendência é essa. Então a gente tem que lembrar que o tempo chegou. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de raciocínio e proteção. Eu sempre falo que é o seguinte, a dignidade do ser humano ela é inegociável, mas a autonomia que a gente tem, ela não é garantida. Se você não souber cuidar dela, você pode perdê-la. E quando você perde a autonomia, você vai começar a falar, por que eu fiz isso? Antes disso acontecer, tenta se proteger e ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso é o que eu queria que vocês percebessem com relação a acidentes. Eles podem ocorrer, mas eles não são obrigatórios. Cabe a gente ter uma atitude para se defender. Eu espero realmente que nessa fase da vida que nós estamos, a gente consiga ter uma qualidade de vida muito boa e não sei o quanto de futuro a gente tem pelo caminho. A gente perdeu aí o pastor Gilson. O pastor Gilson era amigo meu de jogar bola quando a gente era adolescente. Então, quando eu cheguei aqui em Campo Grande e eu o encontrei, eu falei, bom, eu vou para a igreja dele, certeza. E eu já tinha feito um monte de plano, um monte. E aí Deus abortou todos os planos possíveis e imagináveis. Mas ele era um cara que quando tinha 70 anos de idade, ainda jogava futebol. Você conversava com ele, era um cara agitadinho. Então, é importante a gente lembrar disso e fazer do nosso corpo uma máquina que dure muito, muito, para poder usufruir de tudo isso daí. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha servido para alguma coisa. Gostaria de fazer alguma pergunta? Pode perguntar o que eu sei responder, tá? O que você... O que eu souber responder, pode perguntar à vontade. É sobre a amiguinha, como chama? Bengala? Se eu quiser comprar uma, espere mais para frente. O que é que eu devo fazer? Procurar um médico? Como saber qual a... Eu entendi. Quando você vai num lugar que vende bengala, é uma festa, né? Tem 200 modelos de bengala e 200 preços também, né? Existe uma altura onde você, entre aspas, foi padronizada. Mas eu vou ser franco com a senhora. Vai no local, pega nela, sente, dê o apoio dela. Ela não pode ser nem muito alto, nem muito baixo, mas ela tem que ser um apoio que a bengala não é para você ficar, ela é passiva, tua perna dá uma balançada, você vai nela. O que você está pensando que é para apoiar o costume é muleta. Muleta que tem que descarregar todo o peso em cima dela. Então é uma outra qualidade. Mas a bengala é mais se você der aquela balançada, ela já está ali para dar uma certa... Então é mais o quanto você consegue se sentir à vontade com ela. Tá? É uma terceira perna, exatamente. No tripé ninguém cai, né? É isso mesmo. Andar de bicicleta é um bom exercício? Eu sou suspeito para falar porque eu tenho 2 bicicletas, né? E já tive uma bicicleta dupla que eu andava com a Esther na praia. É maravilhoso andar de bicicleta. A minha pergunta é: quanto tempo faz que você não sobe numa bicicleta? O seu equilíbrio ainda é o mesmo? Se você cair com a bicicleta, quantos ossos vão quebrar? Entende? Então, mas eu tenho uma bicicleta ergométrica em casa sem roda, aquela fixa. Pode usar à vontade, desde que seu cardiologista tenha feito uma avaliação e diga, pode pedalar à vontade, será ótimo, que é um exercício bom para coração, pulmão, musculatura, fortalece, é maravilhoso. Agora, se faz algum tempo que você não sobe na bicicleta, subir agora, a chance de cair é muito grande. Então, tem que pensar um pouquinho mais nisso daí.
Não, eu só quero falar assim, que tudo que foi falado, inclusive, principalmente do Espera um pouquinho tênis. só. Eu não estou escutando o que ela fala, eu sou meio surdeta. Não, eu só quero falar assim, que tudo que foi falado aqui é uma coisa muito importante, né? Porque principalmente da parte do tênis, porque eu vou fazer 20 anos agora que eu corro, né? Ela. Quanto o tênis, por exemplo, você não pode usar um tênis que fica balançando, nem muito apertado, nem muito frouxo. Sim. Eu tenho que comprar um número um pouquinho maior daquele que você usa, porque na medida que vai correndo, a tendência é o pé se alargar um pouquinho, inchar um pouquinho. Isso, totalmente. Então, todo esse tempo eu corri a maratona de 42 km, até hoje nunca tive uma lesão, nunca. Amém. Mas tudo é prevenção, desde que você faça corretamente, né, usando esse tênis, e alongar antes de qualquer caminhada, qualquer corrida, qualquer tipo de exercício que for fazer, primeiramente nós temos que fazer o nosso alongamento. Sim. Esse é o exemplo do que dá certo, né? Você investe nisso aí tudo. Deixa eu dar só um exemplo bem rapidinho. Meu pai, quando tinha os 17 anos de idade, ele corria de bicicleta. Corria, as provas de uma cidade para outra. Quando ele casou, foi jogar basquete. Uns 10 anos depois, ele foi jogar um tipo de tênis que tinha na época chamado tamborel, tipo beach tênis. Aí ele arrumou uma hernia de disco, tá? Aí ele foi fazer o quê? Ele foi andar de bicicleta de novo. Aí ele pedalou até os 75. Com 75 ele caiu, mas não se machucou. Aí ele caminhou até os 91. Mas todos os dias ele acordava, tomava um copo de leite. Ele morava num prédio que tinha uma quadra. Ele descia, caminhava 40 minutos, subia, tomava um banho. E ele falava para minha mãe: eu vou te levar aonde hoje? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se existe diferença entre a caminhada na rua ou em algum lugar e a caminhada na esteira de academia. Na minha visão, a única diferença é a alegria que você tem de andar na rua e ver arara, ver papagaio. Eu lembro que eu sou paulista, eu paro para ver arara até hoje, tá? Então, agora, do ponto de vista de esforço físico, na esteira, o esforço é um pouco menor, coisa assim, 3%, que é um pouco menos do que você andar na rua. Agora, a segurança para andar numa esteira é 20 vezes maior do que você andar na rua. Nem tanto, eu nunca caí na rua e na esteira eu caí. Mas a pergunta é assim: você caiu na esteira porque você deve ter cometido aquele erro básico, ou eu larguei a mão, ou eu pisei na esteira com ela movimento. Tá certo, eu estou brincando. Mas é porque o senhor falou do movimento na rua, a caminhada se movimenta, mas você faz outro movimento também. Sim. Que eu tenho a impressão que na esteira esse outro movimento também... Para você melhorar o equilíbrio, com certeza o caminhar no chão é na melhor. rua. Mas isso na esteira, do ponto de vista cardiorrespiratório, não, com certeza. vai fortalecer perna, vai dar uma bomba cardíaca melhor também. Mas eu não gosto muito de academia, eu gosto da rua mesmo. Eu entendo que eu também sou igual. É isso. Amém. Muito bom, excelente, né, gente? As orientações. Vou pedir aqui para a nossa irmã Maria Lídia entregar aqui uma lembrança. Entregar uma lembrança aqui para o senhor. Aqui. Uma das melhores orientações Amigo, que a gente teve. é de coral, o Paulinho, né? Mas é o Dr. Paulo, né? Estamos muito felizes em tê-lo aqui conosco. Uma palestra muito agradável e que nos alertou e muito. Eu sou danada para subir escada. Viu? Eu imagino. Eu agradeço muito. É uma lembrancinha do dia.
Pai de amor, glórias, glórias ao teu nome. Nós queremos agradecer, Senhor, por este dia maravilhoso, abençoado, e por essas palavras abençoadas, Senhor, que foram ditas aqui para nós, orientações, Senhor, excelentes para a nossa segurança, para a nossa qualidade de vida, Senhor. Eu agradeço o seu amor sobre nós, cada um de nós aqui. Abençoa, Senhor, cada pessoa, família aqui representada. Em nome de Jesus, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Abençoa as nossas vidas no nome de Jesus. Amém.